Não nós, trabalhadores. Porque sem os trabalhadores, a fábrica no sentido inclusive metafórico, porque eu conheci um hotel na Argentina, tive a honra de lançar o meu livro Sentidos do Trabalho, num hotel de 4 ou 5 estrelas na Argentina, que era um hotel recuperado. Os patrões saíram em 2001, os trabalhadores do hotel, tudo arrebentado o hotel, recuperaram o hotel inteirinho, reconstituíram um hotel, dirigido por um conselho dos trabalhadores. É uma forma autogestionária, autônoma. O hotel voltou a funcionar. Claro que isso cria questões importantes que eu não vou tratar agora, podemos debater. A recuperação de uma empresa, como é que uma empresa recuperada se enseja com, eu diria, com um mercado irrecuperável? É uma confusão. Mas de todo modo as empresas funcionam. Sabe o que fizeram os antigos donos do Hotel Bauer na Argentina? Chama Hotel Bauer. Pediram agora, em 2006, na justiça, a reintegração de posse, dizendo que eles são verdadeiros. É um assinte. É um assinte. Né? Como fizeram na Zanon, na Brookman, né? Numa outra supermercado que foi também tomado, recuperado na Argentina, na cidade de Rosário, chamado Tigre. São quase 200 empresas da Argentina que são recuperadas. Eu, no dia que a Volkswagen demitiu 1.800 pessoas, a CBN me telefonou, 6h30 da manhã. Né? Eu vou dormir normalmente às 2, 12 e pouco, às 6h30 me acordar, é uma provocação. Mas eu falei, achei que a causa era justa. Aí o Heródoto Barbeiro, que é o editor do jornal da CBN, perguntou que queria fazer uma entrevista sobre desemprego na Volkswagen. Tá bom, vamos falar. Perguntou para mim a última pergunta. Eu já saí de novo do meu texto aqui, não sei como é que eu vou fazer depois para cumprir o meu horário. Né? Perguntou para mim, professor, essa coisa da Volkswagen dizer que vai fechar é blefe ou é verdade? Eu falei, olha, pode ser os dois. Tende a ser blefe, porque nenhuma empresa consegue fechar tão facilmente assim um patrimônio. A Volkswagen, para quem não tem ideia, a Volkswagen de São Bernardo tinha rua, prefeitura, polícia, tudo dentro dela, posto de saúde. Ela foi uma cidade operária. Ela já chegou a reunir 40 mil trabalhadores numa planta. Imaginem, enquanto nós estamos aqui 500 pessoas, 600, imaginem vezes 10, são 5 mil, vezes 100, são 50 mil, 40 mil, mais ou menos isso, entende? É uma cidade. Então não é fácil para a Volkswagen fechar. Então ela pode estar blefando. Mas já que está blefando, eu falei isso na CBN e cadeia nacional. Vamos lembrar que na Argentina, quando as fábricas foram fechadas, os trabalhadores ocuparam e recuperaram as fábricas. Meu recado foi dado. Que é bom a Volkswagen saber que tem limite o nível de provocação que ela faz com a nossa classe trabalhadora. Se o sindicato lá é muito moderadinho, é um problema do sindicato. Está aprendendo que muita moderação leva só safanão. Às vezes precisa ser mais ousado. Às vezes precisa dizer não para o capital. Não acreditar em parceria, negociação. Com o capital é tudo muito diferente. Isso é muito importante. O capital não considera a classe trabalhadora como parceira. Eu nunca vi um trabalhador no fim de semana ir para a mesma casa do seu proprietário. Eu nunca vi. Eu nunca vi um trabalhador ir no fim de semana para uma casa igual a que vinham os empresários. Nunca vi. Então não vai ser sacana. Na hora do melhor, cada um vai para um lado. Assim não vale. Né? Na hora do pior, estão separados. Na hora do melhor, também continuam. Sempre um de um lado, né? Digamos assim, bem aquinhoado, e os outros. E outra, quando tem uma oscilação de mercado, que faz? Fecha a fábrica. Mas como fecha? E que fazer com 5 mil trabalhadores? Que fazer com 5 mil trabalhadores desempregados, que têm 5, 6 filhos? Ou milhares de mulheres trabalhadoras que também têm filhos e os seus maridos já não têm trabalho? Acaba, fecha. Ah, mas eles disseram para mim, mas é da competitividade da indústria automobilística. Mas eu não sou um sociólogo de empresa, sou um sociólogo do trabalho. Esse sequestro, essa é a diferença. Eu tenho que olhar para o que significa isso para o mundo do trabalho. Mas isso porque nós cultuamos o trabalho? Não. Nós não cultuamos o trabalho. Eu comecei expondo aqui que não podemos cultuar o trabalho, porque trabalho frequentemente é degradação. Trabalho frequentemente é também desemprego.
Trabalho frequentemente é também estranhamento e alienação. Mas como eliminar a mediação do trabalho que permite a reprodução mínima do trabalhador ou da trabalhadora, se essa mediação é eliminada sem que haja uma rede preservadora das coisas? Na Suécia, você pode dizer, bom, estou desempregado, mas o Estado paga o que eu recebia antes. Que legal! Só que nós não estamos na Suécia. E suecizar, se é que é possível dizer assim, este mundo é uma revolução. É fazer uma revolução. Vocês imaginem instaurar normas, valores, práticas de sociabilidade da melhor da social-democracia no pior capitalismo. É só pela via das revoluções. E aí não vale a pena fazer a revolução para instaurar uma social-democracia, que é parar no meio do caminho. E a social-democracia não vale aqui. As nossas burguesias aqui são muito mais degradantes e degradadas. E quando eu digo as nossas burguesias, não é só a burguesia brasileira. Qual é o segredo da Volkswagen no Brasil? É pagar 10 vezes menos do que ela paga na Alemanha. Esse é o segredo. Qual é o segredo da Toyota no Brasil? É pagar 5, 7, 8 vezes menos do que a Toyota no Japão. Então é uma burguesia um pouco safadinha, né? Já que ela não pode temperar o trabalhador no seu país de origem, ela degrada, mas não depena. Aqui ela degrada e depena. Não. E essas lutas sociais, digamos assim, elas têm mostrado, como disse o Chené ontem, que o quadro é difícil, mas tem havido rebeliões importantes. Eu quero indicar para vocês, digamos, nesta última parte da minha apresentação, né, que a nova morfologia do trabalho é muito diferente de dizer que acabou a classe trabalhadora. Mas essa nova morfologia do trabalho traz também uma nova morfologia das lutas sociais. Num núcleo como o Labor de Estudos do Trabalho, tenho muita atenção, estudem, pesquisem essas novas formas de luta, das pequenas às grandes. Por exemplo, diziam que a greve não funcionava mais, né? Até tem um artigo que vai sair no Estadão de amanhã, de domingo, perguntaram para mim e para uma pessoa da Fiesp, se a greve ainda funciona. Eu já sei a resposta da Fiesp, e ele também já sabe a minha, né? A greve é um instrumento último. Houve sociólogo que já dizia, a greve acabou, a classe trabalhadora acabou, né? Então a greve acabou. Provavelmente esse sociólogo que disse isso tem um empregado em casa. Vai falar para a empregada dele que a classe trabalhadora acabou, ela fala, ela vai tudo aí, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Para usar um pouco de ironia com questões que não são nada, não mereceriam ironia, né? Então essa nova morfologia das lutas sociais, nós somos desafiados a apreender. Ela começa por entender que a flexibilização das leis do trabalho é uma imposição do capital global. Os capitais globais impõem os governos e eles são mais servos na medida em que mais circulam, e eles são mais legítimos e eretos na medida em que eles não circulam. Os capitais impõem flexibilizar, acabar com jornada regulamentada, acabar com descanso semanal, acabar com salário maternidade, acabar com férias, acabar com 13º salário. E são imposições, no caso do Brasil, e mais ou menos de modo similar na Itália, na Espanha, na França. Nós vimos a majestosa manifestação de maio desse ano, abril-maio, na França, contra o contrato do primeiro emprego. O que era o contrato do primeiro emprego? Precarizar o primeiro emprego. Os estudantes disseram não, é buraco furado. E os trabalhadores da ativa disseram não, se precarizar o primeiro emprego, vai ser fácil depois precarizar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se juntaram, né? Na primeira semana, disseram não gostamos do contrato. O governo disse o contrato é inegociável. Contrato de primeiro emprego. Puseram 100 mil na rua. O governo disse o contrato é inegociável. Puseram 200 mil na rua. Em Paris, o contrato continua sendo inegociável. Puseram 500 mil na rua, não só em Paris, mas em outras capitais da França.
começaram a dizer, o governo começou a dizer, podemos conversar sobre o contrato, embora ele esteja inegociável. 1 milhão na rua, o contrato já não é tão inegociável, vamos discutir. 2 milhões na rua, o contrato foi botado na gaveta e quase que caiu o governo junto. Ah, por quê? Porque tem limite o saque dos direitos populares, tem limite o nível de provocação do capital contra o trabalho, e nós estamos desafiados a compreender essas lutas. Alguém dizia, sempre tem alguém para dizer besteira, né? O Guimarães Rosa, nosso genial Guimarães Rosa, dizia pão e pães, questão de opiniões, né? Eu dou aqui a minha, tem outros que dizia, a manifestação do Saint-Papier, dos negros, dos imigrantes, de outubro, novembro da França é uma, a dos estudantes é a elite. Sim, é uma elite que amanhã vai estar que nem o Saint-Papier. Então é bom começarmos a pensar nos nexos que há entre as lutas dos mais integrados com as lutas dos menos integrados. Porque o mais integrado, entre aspas, hoje é o desintegrado amanhã. O subtítulo do livro da Ursula Hills, Virtual Work in a Real World, é um trabalho cada vez mais virtual no mundo real. O mundo real é o mundo da degradação do trabalho. E é preciso, então, esse olhar. O segundo coisa importante, se há uma mundialização dos capitais, e o Chené nos mostrou isso ontem, nós estamos desafiados a presenciar uma fase de mundialização das lutas sociais. As lutas sociais também não são mais somente lutas nacionais. E um exemplo bem evidente, na Volkswagen de São Bernardo do Campo. A Volkswagen de São Bernardo está demitindo 3 mil, 4 mil no Brasil. Mas de 20 a 30 mil em toda a Alemanha. Ou seja, ela quer demitir na Alemanha, no Brasil, no México, é onde mais ela tiver planta. Então é evidente que a resposta dos trabalhadores do Brasil, da Volkswagen do Brasil, tem que estar articulada com as outras fábricas. Para que a guerra de um capital transnacional seja respondido pela luta dos trabalhadores também no plano mundial. Não é por acaso que o Fórum Social Mundial se mostrou como um espaço muito importante, porque lá são discutidos de lutas locais, lutas nacionais, às lutas cada vez mais globais. A questão ambiental, a questão do trabalho, a questão da preservação da dignidade humana, não é mais uma tarefa nacional ou local. E essas lutas mundiais fazem com que a contradição fundamental, eu diria hoje, não é a única. Há muitas contradições que eu estou tentando sugerir aqui. Mas no que diz respeito ao capital e trabalho, é a totalidade do capital social contra a totalidade do trabalho social. Essa é a contradição. É um mito que desmoronou a ideia habermasiana de que a classe trabalhadora iria se integrar. O Habermas falou em 1980 que a classe trabalhadora já está integrada e iríamos viver uma época de pacificação das lutas sociais. Queria encontrar o Habermas e perguntar para ele aonde é que as lutas sociais estão pacificadas. O que é fácil falar, só que o tempo é injusto para conosco. Né? Se você escreve besteira, imprimiu, está em biblioteca. E aí as pessoas vão ler. E aí se vão ler, falam, puxa vida, esse acertou, esse errou, esse falou. É razoável errar, hein? Aí depois tem que dizer, olha, errei, é que nem os chineses, errei, o que a gente faz quando erra? É desculpa. Certo? Não vi a desculpa do Habermas ali, né? E de muitos outros dele. Dizer, olha, a coisa é mais complicada. Porque eram muito eurocêntricos, que pensavam